Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. Amém, Jesus? Meus irmãos, vamos ler em João capítulo 14, versículo 15, onde Jesus está dizendo: Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, nós amamos Jesus. Se nós amamos, vamos dizer, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te amo. Em nome de Jesus. Jesus está dizendo que se alguém o ama, guarda os seus mandamentos. O Senhor Jesus, ele fala aqui de se manifestar para a pessoa que o ama. Jesus, ele fala aqui do Consolador, o Espírito Santo, enviado do Pai em nome dele, que ele ensina todas as coisas e faz lembrar tudo quanto o Senhor Jesus ele diz. E ele diz aí no versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que interessante, Jesus não disse, mas vós o veis. O mundo não pode ver, nem o conhece, e não pode receber o Espírito Santo. Mas quem invoca o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele pode ser conhecido por essa pessoa. Ele pode habitar dentro dessa pessoa. E eu posso dizer para os irmãos aqui que é tudo que nós mais precisamos, neste mundo é do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos no dia 21 de abril. Nós vamos concluir esse mês orando no WhatsApp, orando no YouTube, para que Deus nos faça justiça. E orando aqui na igreja pela família, nessa corrente da família, e nós vamos orar pela família daqui a pouco. Mas o mês de maio
vai ser o mês do Espírito Santo. E eu convido os irmãos para se preparar, se purificar, se arrepender dos pecados. Eu vou fazer isso também. Vamos nos purificar, vamos preparar nossa vida para nós termos uma experiência com o Espírito Santo. O que pode ser mais desejável para agora, nesse momento, do que ter uma experiência com o Espírito Santo? Ainda que nós não vemos o Espírito Santo, mas ele pode habitar em nós. Nós podemos conhecer a ele. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem aquele que ensina todas as coisas, tem aquele que faz lembrar do que Jesus disse, e essa pessoa não vai ser confundida nunca na vida. Ela não vai ficar perdida nunca na vida. Tem muitas pessoas aí que estão confundidas. Elas não sabem em que acreditar. Elas acham, por exemplo, que a Bíblia que nós temos, que nós lemos, que nós seguimos, que foi escrita por homem, que está cheia de contradições. Elas rejeitam a Bíblia, elas rejeitam... E elas, na verdade, elas não têm certeza de nada, não sabem para onde vai, para onde vão, não sabem de onde vieram, estão todas confundidas. Por quê? Porque elas não creem no Senhor Jesus. Mas a pessoa que crê no Senhor Jesus e decide amar o Senhor Jesus, então ela pode ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode ser conhecido mesmo que nós não estamos vendo ele. Nós estamos vendo o Espírito Santo? Não estamos. Nós estamos vendo o Senhor Jesus aqui? Não estamos. Mas nós podemos conhecê-lo. Ele pode habitar em nós. Aliás, ele deve habitar em nós. Ainda mais, deixa eu falar aqui para os irmãos, ainda mais nesse mundo cheio de engano, né? Tem tanto falso profeta nesse mundo, atuando aí na internet. E hoje todo mundo tem um celular na mão, né? E a pessoa fica ali naquele celular. Quantos falsos profetas não aparecem pregando ali para ela durante o dia, durante a noite? Quantos hereges, quantas pessoas do diabo que não aparecem, que não usam a internet para trazer o engano, para afastar as pessoas de Jesus, para trazer a dúvida, para deixar as pessoas sem acreditar em nada, cheia de confusão. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode ter um celular na mão, ela pode ouvir qualquer coisa, porque ela não vai ser enganada. Amém, meus irmãos? Amém. Ela não vai ser enganada por nada, porque o Espírito Santo vai ensinar ela todas as coisas. Quando ela ouvir um falso profeta, o Espírito Santo vai denunciar na hora. Não ouve isso aí não, isso é um falso profeta. O Espírito Santo mostra para quem é dele, mas nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Então o mês de maio agora vai ser o mês do Pentecostes, o mês do Espírito Santo aqui na Igreja da Bendita Esperança. Estão faltando aí um pouco mais de uma semana para nós começarmos o mês de maio. Se Jesus não voltar antes, se Jesus nos der vida e saúde, vai ser o mês que nós vamos invocar o Espírito Santo aqui todos os dias, dia e noite, e a nossa vida vai ser cheia do Espírito Santo. É o que Deus espera e o que nós esperamos também. Amém, meus irmãos? Daqui a pouco, às 9h, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário.
A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Estão faltando 1 minuto para as 9 horas da noite. Estamos aqui mais uma vez para fazermos a santa oração do Monte das Oliveiras. Daqui a pouco nós vamos orar, daqui a pouco nós vamos estar falando com Deus. E com certeza o Senhor nosso Deus, que é bom e todo-poderoso, Ele vai estar com os seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Uma vez que quando nós estamos aqui orando, estamos fazendo a vontade dEle, né? Estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer, que é orar em todo tempo. 21 horas em ponto, vamos passar aqui um pedido de oração da irmã Maria Geralda, lá de Senador Mourão, Minas Gerais. Vamos ouvir e daqui a pouco vamos estar orando. Pastor Eliezer, boa noite, Pai do Senhor. Quero pedir o Senhor para uma oração agora, intercedendo para a Índia Amada, que está com uma depressão muito forte, com o ouvido muito ruim, fica desesperada. O Senhor faz oração para minha filha lá no Rio de Janeiro nesse momento. Pede a Deus para livrar ela daquele mal, tirar aquele mal, tocar na cabeça dela, no ouvido dela e tirar aquela dor, aquela enfermidade. Que ela possa ficar sã, que ela possa crer no nome do Senhor, né? Que ela possa crer que é só o Senhor e que é Deus. Só Ele que pode curar, libertar, salvar e levar para o céu. Eu pregar, às vezes a minha pregação para ela não é o suficiente, mas o Senhor faz uma oração por ela, que eu tenho certeza que através da oração do Senhor, amanhã ela possa contar que está melhor. Em nome de Jesus, pastor, fica com Deus. E que Deus abençoe o senhor, viu? O senhor é uma pessoa muito importante para nós, para a igreja, para nós e para Deus, primeiramente. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Muito bem, antes de nós fazermos a oração do Monte das Oliveiras, a Rosa, lá de Mariápolis, São Paulo, ela enviou uma mensagem para a gente também aqui hoje, dizendo: domingo, fui na casa do meu cunhado, ele está bem, graças a Deus. Agradecemos pelas orações e continuaremos orando por todos nós, principalmente pelos enfermos, para que Deus possa lhes conceder a cura. Muito bem, está aí a mensagem, né, da Rosa, lá de Mariápolis, São Paulo. Interessante que nós recebemos pedidos de oração, mas nós recebemos também testemunhos, né? Testemunhos de pessoas que receberam bênçãos também. Verdadeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. Boa noite, Tisa Tainara. Ela escreveu aqui, boa noite, Tisa. Pois bem, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. É momento da santa oração do Monte das Oliveiras, nesse dia 21 de abril de 2026, agora que o relógio está marcando 21 horas e 3 minutos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei, estamos aqui em mais uma noite, Senhor, nesta oração do Monte das Oliveiras. O que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor, não é para o homem, Senhor, não é para ser visto pelas pessoas. Todos nós estamos aqui para sermos vistos pelo Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, olhar na nossa direção, que o Senhor venha nos ajudar a viver essa vida aqui nessa terra. Nós sabemos que tem momentos de alegria, tem dias que são uma bênção. É aquele dia cheio de alegria, de vitórias, mas há o dia mau também. Há o dia de trevas também. E eles são muitos, conforme está escrito lá no livro de Eclesiastes, que ainda que o ser humano, o homem, ele viva muito tempo sobre a terra, a pessoa deve se lembrar que haverá muitos dias de trevas, dias de dor, de sofrimento. Todos nós já passamos por muitos dias assim e poderemos vir a passar ainda. A tua palavra, que é a verdade, não nos engana. Só que nós sabemos que o Senhor está conosco a todo instante. E vale lembrar o que está escrito lá no Salmo 23. Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Jesus. Senhor Jesus, tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor está do nosso lado. O Senhor é aquele que cuida de nós. E é muito bom, Senhor, no momento em que estamos orando, lembrarmos, Senhor, das palavras do apóstolo São Pedro. Meu Deus, que escreveu as tuas palavras, dizendo, não lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está escrito. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Nosso Deus, nosso Pai, eu lhe peço por cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa oração nesse momento. Eu sei que onde quer que esta pessoa esteja, não é inacessível ao Senhor. Não. O Senhor está próximo de cada um agora, porque o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Então, Senhor, ajuda a cada um de nós. Ajuda a cada um que está ouvindo esta oração, dando saúde perfeita, meu Deus, trazendo a bênção para a família, e que nesta noite a tua luz venha sobre a casa, sobre os familiares, sobre o coração, sobre a mente de cada um. Que todos nós venhamos passar essa noite na tua luz.
Sim, Jesus, nós te pedimos nessa hora. Entregamos essa oração do Monte das Oliveiras nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, são 21h09. Nós já vamos aqui para as explicações do Apocalipse de hoje e depois vamos estar encerrando essa transmissão. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. A irmã Graça, lá de Criciúma, Santa Catarina, ela diz: a paz, minha irmã. Deus te abençoe sua família também. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para a explicação do Apocalipse de hoje. Meu irmão, minha irmã, o arrebatamento dos salvos, ele é visto em Apocalipse capítulo 4. Você sabia disso? Pois é, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, ou melhor, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, versículo 2, onde diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Por que que nós ensinamos que este arrebatamento do apóstolo João aqui, ele representa, ele indica, ele é o sinal de que o arrebatamento acontece exatamente aqui, no início do capítulo 4. Por quê? Porque aqui se encerra o tempo da igreja, as 7 cartas das igrejas. E se nós continuarmos lendo, a primeira descrição do que João vê lá no céu é dos 24 anciões, assentados em 24 tronos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Esses 24 anciões, eles são representantes da igreja. São representantes da igreja do Senhor. Então eles estão na onde? Estão no céu. Então, antes que comece a tribulação, que começa no capítulo 6, então o arrebatamento ele acontece. Então, podemos dizer e afirmar que o Espírito Santo, de propósito, ele guiou o apóstolo João para que ele pudesse escrever, relatar o que aconteceu logo após a última igreja, a última carta à última igreja, a 7ª igreja. Ou seja, João foi arrebatado no Espírito para o céu. Então, o arrebatamento da igreja, ele é visto aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Porque depois disto aqui, vem as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, depois das coisas que são, depois do tempo da igreja. Guarde no seu coração essa explicação aí do Apocalipse de hoje. E a palavra de Deus nos manda lá em Romanos alegrar na esperança. Que esperança? A esperança de passar pela tribulação, de viver debaixo do reinado do anticristo, do Império Romano revivido, de enfrentar a marca da besta, de enfrentar as pragas que Deus vai mandar sobre esse mundo no dia da vingança do nosso Deus. É essa a esperança que nós devemos ter? Não.
Alegrai-vos na esperança o quê? De que Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser ainda hoje. Ainda essa noite. Pode ser que daqui a pouco nós já estejamos todos na casa do Pai, na presença de Deus com o corpo glorificado. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, se alegre nisso. Daqui a pouco, todas as nossas dores e sofrimentos podem se acabar, porque vai ser tudo muito rápido. Num segundo, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Jesus. Que Deus os abençoe. E amanhã estaremos de volta, se Jesus não voltar antes, se vivermos, se Deus nos der vida e saúde, estaremos aqui às 9 horas da noite com mais uma oração do Monte das Oliveiras. Eu vou terminar aqui deixando um cântico espiritual, e ele é um cântico, as palavras desse cântico que eu vou deixar aqui estão no capítulo 1 do Evangelho de João. Você que conhece aí a palavra de Deus, você vai notar que esse cântico aí, na verdade, são os versículos 16, 17 e 18 do capítulo 1 do Evangelho de João. E é um cântico assim diferente porque ele está no estilo medieval, vamos dizer assim, da Idade Média, né? Mas é um cântico que glorifica o Senhor Jesus. Eu vou terminar com esse cântico aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Porque a lei foi dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.